para você que acompanha a programação do Amazonsat. Estamos começando mais um programa Conhecer e Aprender. Esse programa que você sabe, fala com muita responsabilidade sobre tudo que é relacionado ao contexto educacional. Bom, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, o processo de aprendizagem da fala e a relação da fala com a aprendizagem da escrita. Então fique ligado no nosso programa de hoje, não sai daí. A fala é uma das formas de expressão mais utilizadas pelo ser humano. Por isso, é importante que a mesma seja desenvolvida com eficácia. O processo de aprendizagem da fala se dá desde o nascimento, pois pesquisadores acreditam que o trabalho de compreender a linguagem começa enquanto o bebê está no útero. Os bebês começam usando a língua, os lábios, o céu da boca e qualquer dente que esteja aparecendo para produzir sons. A fase normal de aquisição de fala acontece desde o nascimento até mais ou menos os 4 anos de idade, que a gente fala que é a primeira infância, né? Então, a partir desse processo, quando os pais observam alguma dificuldade na fala dessas crianças, eles podem estimular, continuar uma estimulação baseada nas orientações dos próprios professores ou dos próprios fonoaudiólogos. E, em cima disso, se eles observarem a persistência dessa dificuldade ou dessa alteração, aí deve ser feita uma intervenção fonoaudiológica mesmo. A fala está ligada à audição. Quando ouve as outras pessoas conversarem, o bebê aprende os sons das palavras e como as frases são estruturadas. Por volta dos 2 anos, começam a desenvolver fonemas mais difíceis. Por volta dos 2 anos, começam a adquirir alguns fonemas mais difíceis e essas dificuldades de fonemas vão sendo adquiridos conforme eles vão crescendo. Então, com 10 meses ou até antes disso, eles já começam a falar papá, mamá, né? Então, começa... E assim, a estimulação precoce é a chave de tudo. Então, se eu não estimulo meu filho, esse meu filho ele não vai ter um desenvolvimento adequado, um desenvolvimento dito normal. Então, a estimulação, sentar para conversar, falar com ele, né, brincar com ele, e isso faz parte do processo de aquisição das palavras também. É normal a criança falar com um certo, trocar alguns fonemas, enfim, até uma certa idade. Depois a gente já entende que não é tão normal assim. Então, geralmente, essas situações elas são detectadas na própria sala de aula, o próprio professor também, em função de lidar diariamente com a criança, ele acaba identificando. O problema da fala não deve ser subestimado. Uma fala errada, que ao mesmo tempo é irresistivelmente engraçadinha, pode mascarar a dificuldade da criança em se comunicar adequadamente. O que acontece? Mimo é bom para todas as crianças, só que isso em excesso é prejudicial, né? Então, se uma criança começa a falar muito infantilizado e esse pai dá corda para isso, quanto mais ela for crescendo, mais dificuldade ela vai apresentando, né? Então, eu acho que tudo tem que ter um pouquinho de limite, né? Então, o mimo tem que ter um pouquinho de limite, então essa condição de fala também tem que ter. Por exemplo, se a criança já está acostumada a apontar e o pai nem espera essa criança desenvolver essa fala, logicamente o processo de aquisição da mesma vai ser muito mais demorado, vai ser muito mais difícil, podendo ter que ter uma intervenção fonoaudiológica. Pais assim que, você quer, o que você quer? Quer uma aba, que no caso é água, né? Você quer uma aba, você quer, então papá vai te dar. Então tudo isso não é que eu esteja falando em relação a um tratamento com carinho, não é isso. Carinho a criança deve ser tratada com carinho, mas o que eu estou falando é a questão do excesso da fala infantilizada, que não é bom. Muitas vezes as dificuldades de aprendizagem, comportamento e linguagem são confundidos, o que produz inúmeros diagnósticos equivocados. As crianças acabam sendo rotuladas como problemáticas, quando, na verdade, possuem problemas de comunicação. Alguns distúrbios na fala
podem ser identificados facilmente e são mais comuns no desenvolvimento da criança e podem ser corrigidos. Mais comuns são as trocas que a gente até diz que é a fala do Cebolinha, né? Então são algumas trocas, por exemplo, ao invés de eu falar garfo, eu falo carfo. Ou falo sorvete, ao invés de falar sorvete, falo sorvete. Eu omito aquela palavra. Então, os mais comuns. E o que é mais comum ainda é aquela fala ininteligível, que só a família entende, né? Então, a gente precisa traduzir, né? Então, esse daí é o mais comum. Por isso que eu digo, é comum até 4 anos de idade a criança cometer esses erros. Quando passa dessa fase, a gente tem que intervir. Algumas alterações são mais evidentes, como a gagueira, língua presa e rouquidão. A gagueira, em 55% dos casos, é distúrbio determinado por fatores hereditários, mas há casos em que ela se faz notar na infância sem saber o porquê. Porque o que é que acontece? A gagueira, por volta dos 3 anos de idade, a gente pode considerar normal, né? Uma gagueira fisiológica. Então, a criança está em fase de processo de aprendizado, está aprendendo a falar algumas palavras. Então, ela fala muito rápido, a mãe e o pai às vezes não têm muita paciência, então acaba acontecendo a gagueira, é normal. Quando passa desse processo e a criança começa a continuar gaguejando, aí pode se tornar patológico. E a gente tem que observar se é fisiológico ou se é patológico. Por exemplo, se o pai perceber que a criança está gaguejando e insiste, fala menino, repete, né? Então essas coisas influenciam para uma piora. Então ele tem que deixar fluir, a fala tem que acontecer, ele tem que ter um pouco de paciência nesse período, que é esse período de gagueira mesmo. E às vezes os pais ficam mais ansiosos com a fala da criança do que elas mesmas. Muito legal a gente saber a importância de falar bem, de ensinar os nossos filhos a falarem bem, né? Eu vou ter que fazer uma breve pausa, mas eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Nós vamos num breve intervalo, mas voltamos já já. Não sai daí.